colocar em prática as políticas públicas de trabalho e emprego do governo federal, fiscalizando presencialmente as condições de trabalho. Essas são algumas das responsabilidades dos auditores fiscais do trabalho. Todo tipo de risco ao trabalhador, o auditor fiscal do trabalho é responsável por inspecionar e fazer com que isso não aconteça. Além disso, ele coloca em prática as políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal de trabalho e emprego, que são, por exemplo, cotas para aprendizes, cota para PCD, as políticas salariais, de igualdade entre homens e mulheres. De acordo com o relatório do painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, entre janeiro e maio de 2023, foram recebidos mais de 1.200 relatos de trabalhos análogos à escravidão no país. Um índice que mostra a necessidade do fortalecimento da categoria de auditores. Esse trabalho é muito importante porque a gente ainda tem, sim, trabalho escravo no país, a gente ainda tem, sim, muito trabalho infantil no país. Então, o auditor fiscal do trabalho ele é responsável por promover esses resgates e fazer com que as pessoas tenham dignidade. Então, aumenta justamente porque a carreira ela passa por um déficit muito grande. Esse déficit já vem dos últimos 30 anos para cá. A carreira vem sendo precarizada, inclusive o Ministério do Trabalho e Emprego foi extinto no governo Bolsonaro e foi recriado pelo governo Lula. Segundo o levantamento da Comissão de Aprovados do concurso de auditor fiscal do trabalho, o Brasil conta com 1.842 auditores, número insuficiente para realizar uma fiscalização efetiva. Na década de 90, a gente tinha mais de 3 mil auditores fiscais do trabalho, eram em torno de 3.300 auditores fiscais do trabalho, para uma população que estava trabalhando na época, que era de 55 milhões de pessoas. E hoje em dia a gente tem quase 110 milhões de pessoas pelo PNAD 2023 do IBGE, a gente tem 108 milhões de pessoas economicamente ativas, e a gente tem metade desses auditores fiscais do trabalho que a gente tinha na década de 90. A inspeção do trabalho no Brasil está praticamente paralisada em face do desmonte que ela vive, que está vivendo, que viveu, e principalmente pela falta de auditores fiscais do trabalho em atividade no país. Com a seleção dos aprovados no concurso nacional unificado, realizado em agosto, a expectativa era que a situação da categoria melhorasse. No entanto, o número de auditores convocados não é o suficiente para lidar com a alta demanda. Mesmo após o concurso, o déficit continua muito grande, porque, como eu disse, a gente chegou a ter mais de 3 mil auditores fiscais do trabalho. Com o concurso atualmente, a gente vai de 1.800 para em torno de 2.700 auditores. Mas a gente ainda tem quase 500 aposentadorias vindo aí dos auditores nos próximos anos. O ideal é que são essas carreiras de Estado, elas a cada 2 anos tivessem concursos com menor quantidade de vagas, mas que fossem repondo, o que inclusive gera menor impacto orçamentário. Importantíssima chamada desses primeiros 900 colegas, mas a nossa pressão é que todo o cadastro de reserva seja convocado. O cadastro de reserva hoje tem 1.800 candidatos aprovados, para que a gente possa chegar num patamar pelo menos próximo do que a OIT recomenda para o Brasil no que diz respeito à quantidade do que eles chamam de inspetores do trabalho, que tem aqui no Brasil a nomenclatura de auditores fiscais do trabalho.